Você tem se sentido presa em uma carreira que não te realiza mais? Já pensou em dar um novo rumo, mas não sabe então por onde começar? Bom, eu também já passei por isso. Se a sua resposta foi sim, esse episódio é para você. Isso mesmo, a nossa convidada de hoje passou por esses desafios, fez uma transição de carreira e vai compartilhar conosco como ela encontrou uma nova realização profissional. Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Sou Mais. Eu sou a Larissa. E eu sou o Júlio, estamos muito empolgados hoje porque nós temos aqui na nossa frente uma convidada muito especial, que é a Tati, consultora de imagem e estilo, né, Tati? E ela, então, hoje vai compartilhar conosco como é que foi também a experiência dela de transição de carreira. Vai ser uma conversa bem animada, com vários insights, e ela vai trocar uma ideia, né, como é que foi essa entrada no mundo corporativo, né, toda a tua experiência. Vou compartilhar com vocês com todo prazer, claro. Legal, Tati. E então, para a gente começar, como é que foi, né, essa escolha da primeira carreira? Como é que você começa lá, antes da transição, né? Como é que foi para ti, lá no início da carreira? Pois é, a primeira escolha, né, para o vestibular, ela foi bem automática, assim, e não sei se é automático ou racional, sabe? Automático porque, assim, você cresce aprendendo que você tem que estudar, fazer uma faculdade. Só que, na idade de escolher uma profissão, na minha opinião, hoje, né, bem mais velha, eu vejo que eu não tinha maturidade suficiente para escolher uma profissão, né, com aquilo que eu realmente gostasse de fazer, que tivesse algum talento ali, uma facilidade. E o que eu fiz para decidir o meu curso, né, que foi análise de sistemas? Como eu ia muito bem em matérias de cálculo, eu falei, bom, preciso ir para a área de exatas. Por quê? Porque eu queria facilidade, né? Eu falei, bom, já que eu preciso ter alguma coisa, vai ser exatas. Daí eu queria muito arquitetura, mas eu não tinha o dom, assim, sabe, de desenhar. Como tinha amiga minha que fez arquitetura e ela já tinha esse dom, sabe, de começar a rabiscar. E eu falei, meu Deus, não vou passar na pré. Ah, também não é para mim isso. E tinha uma prima minha da área de exatas e ela fazia já análise de sistemas. Ela trabalhava como estagiária e ela ganhava bem. Então, eu falei, nossa, eu acho que é isso mesmo que eu quero. Então, assim, pensando hoje, né, lembrando do passado, eu pensei nessa facilidade do cálculo, né, para exatas e no dinheiro. Mas eu não sabia nem o que era esta profissão, sabe? Então, assim, no meu primeiro dia de aula, eu não sabia nem ligar o computador. Então, foi assim que eu tomei esta decisão. E durante o curso, já, né, assim, eu passei vários momentos que eu queria largar, porque eu não gostava. Né? Era muito difícil para mim, eu não entendi. Eu não gostava, mas enfim, na minha cabeça estava aquele... acho que é uma crença, talvez, né? Que é assim, bom, eu tenho que ter uma faculdade, pelo menos, né? Sem maturidade, né? Era isso que eu pensava, acho que na época. Então, foi isso que eu fiz, né? Quase larguei, mas falei, não, eu preciso terminar pelo menos uma, não vou começar outra do zero. Então, terminei. E aí, eu comecei, né? A ter meu primeiro emprego, foi numa empresa pequena. E daí, logo depois, tinha amigos, né? Uma amiga minha da faculdade, ela já trabalhava no corporativo, num banco multinacional. E depois, um ex-chefe meu dessa primeira empresa também, ele me recomendou. E daí, eu acabei entrando para trabalhar nessa empresa, que era um banco multinacional. Que legal, olha só. Você sabe que vejo assim que a tua entrada também se deu pelo acontecimento dos eventos, eu acho, por influências também, né? Sim. Sabe que isso aconteceu comigo também, né? Eu comecei a trabalhar por necessidade, né? Aos 13 anos de idade, tinha que trabalhar, né? Meu pai e minha mãe são do interior, né? Então, nos criaram com aquela ideia de que tinha que começar cedo. E eu também, por influência do irmão, eu também acabei entrando com 13 anos de idade, fui trabalhar em escritório contábil, fui fazer técnico em contabilidade, essa é uma outra história, né? Pra gente contar, mas daí a coisa foi indo. E, né? O dia a dia, e fui subindo na carreira, mas dentro de uma carreira que não necessariamente talvez seria aquela que eu teria escolhido se tivesse parado para pensar e tudo mais. Exatamente, né? o que eu vivi, né? Legal. E como é que foi para ti no corporativo? Nossa, o corporativo, para mim, ele foi, assim, de grandes aprendizados, porque não era algo que eu tinha facilidade, mas eu sempre me dediquei muito, sabe? Então, assim, eu aprendi muito, eu cresci muito,
Mas chegou uma hora que eu não aguentava mais, né? Assim, foi bastante interessante, porque realmente eu cresci, né? Porque a gente, querendo ou não, acho que a gente cresce com as dificuldades, né? Então, eu sempre achava que não ia conseguir fazer. E no final das contas eu dava conta, né? Daí você sabe como é corporativo. Sim. Quanto mais você faz, mais você ganha também para fazer, né? Exato. Quanto mais eficiente você for, pior é. Pra você. Mas mais vão te dar trabalho. Pois mas assim, até eu chegar nessa maturidade, né? Demorou um tempo. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho outra cabeça. Mas eu vejo também que esse tipo de raciocínio que eu tinha era muito do automático, entende? Porque eu não parava para pensar em várias coisas. Então eu vejo, hoje, olhando para trás, eu vejo que acho que muitas pessoas acabam passando pela mesma coisa, só que você vai vivendo numa vida tão rápida que você não para pensar. O momento que você para, você quer extravasar de alguma forma, entendeu? Sim. Você não para pensar, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu gosto disso, por que será que eu estou fazendo? E será que dor tem outro essa caminho? Que eu tô sentindo, né? Exatamente. Essa dorzinha, que dor é essa que eu tô sentindo, né? Você não para, porque você tá no automático que você precisa ir trabalhar todos os dias, né? Quem trabalha em corporativo, pelo menos onde eu trabalhei, tinha que bater ponto, né? Entrada, saída, mínimo de 8 horas, né? Obviamente, algumas vezes mais, enfim. Então, realmente, não era assim muito fácil, né? Fica aquela incomodaçãozinha, né? Lá até tem quem me conhece sabe que eu sou fã do filme Matrix, pela filosofia do filme, e tem uma cena muito interessante no filme 1, onde o personagem Morpheus está conversando para convidar o Neo para tomar antes da pílula vermelha e pílula azul. Ele fala assim: você sabe que tem um problema. Ele está lá, você não sabe o que é, mas é como uma farpa na sua mente levando você à loucura, diz ele. Exato. Né? Então é isso, você sabe, mas você não para nunca para pensar o que é. Mas e que tem outra saída. É uma música repetindo. Né? Tem algo errado. E aí no final, às vezes você acaba se sentindo, parece que a palavra não é antiquadro, mas sabe que parece que você não pertence àquele lugar, àquela coisa? Inadequado, isso né? Você se sente inadequado, né? Eu me lembro que, por exemplo, Tati, eu sempre fui assim muito falante, né? E no mundo corporativo não é um lugar de ser para pessoas falantes, né? Então, sempre o pessoal brincou comigo por ser assim falante. Então, veja, às vezes você tolhe uma habilidade que você tem, às vezes de comunicação, porque você está, talvez, exatamente na escolha errada. Exatamente isso. Você comentou que em algum momento você percebeu esse incômodo. Como é que foi? Que sinais que te deram que você pensou, puxa, acho que é o momento de mudar isso? Então, os principais sinais foi, acho que uma coisa muito comum também, que eu acho que acontece com muitas pessoas, que várias já relataram, eu já ouvi, que é o quê? Chegar domingo, de tardezinha, e você começar a ficar com uma ansiedade, dá aquela sensação meio ruim, sabe? Sim. Tipo, meu Deus, amanhã eu tenho que ir para aquele lugar de novo, né? Então, assim, começa aos poucos, mas chega um momento que, assim, você não aguenta mais. Mas, assim, eu não via como sair dali, porque era tão automático, e eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que ganhar meu salário, porque eu tinha que pagar as contas, né? E você vai no automático, você acha que não tem vida fora dali. Entendeu? A vida é só aquela. A vida é ali. Tipo, se você sair dali, você vai morrer de fome. Né? Não tem o que fazer. O que você vai fazer? Então, você não consegue pensar, né? Eu estava nesse momento que eu não conseguia pensar, né? Eu só sentia essa coisa horrível de ter que ir pro banco e, né, chorava às vezes. Mas tinha que ir, né? Mas daí chegava lá, era só, pauleira. Então, a gente vai levando a vida, né? Chegou na minha cabeça, para a minha transição, em alguns momentos eu passava, né, por esse incômodo, e quando eu chegava na segunda, eu olhava as outras pessoas que pareciam que estavam felizes, e eu pensei algumas vezes, puxa, por que todo mundo é feliz no corporativo, ou enfim, nessa carreira, e só eu que estou sentindo esse mal-estar? Você chegou a sentir isso? Eu senti algo parecido, mas era um pouco parecido, mas diferente, né? Assim, que eu olhava as outras pessoas fazendo outras coisas, né? E daí eu falava assim, nossa, mas como aquela pessoa consegue viver disso, né? Trabalhar sozinha, e eu tenho que ficar aqui fazendo o que eu não gosto, né? Ela parece que tá tão feliz. Daí eu sentia isso, né? Eu falava,
Ou outra coisa também era assim, né? Dentro do corporativo, você vê as pessoas reclamando e não mudando. Daí eu falei assim, nossa, eu tô fazendo mais uma coisa. Então, se eu não aguento mais, eu preciso achar alguma alternativa, né? Mas eu tinha medo, obviamente, né? De trocar o... Querendo ou não, é certo pelo incerto, né? E, até na verdade, isso que é nos ensinado também, né? Sempre desde o início. E até porque, assim, se eu saísse do meu emprego, né? CLT ali, eu não tinha nem ideia o que eu poderia fazer, né? Acho que essa é a maioria de nós. Né? Eu acho que é a grande questão, né? É incrível, nós somos quase adestrados a fazer uma coisa, né? E aí você sabe que, então, essa nossa conversa me leva a te perguntar uma outra coisa. Então, você começou a citar por conta dessa dor que ele consome, como diz a música, essa dor. E como é que foi, então, para essa transição? Como é que se deu lá, né? Como é que acabou acontecendo, né? Eu acho que eu... levei muita sorte, acho que Deus é muito bom comigo. Porque o que aconteceu? No momento que eu realmente não estava mais suportando, veio uma notícia que o banco onde eu trabalhava ia ter um programa de demissão voluntária, né? Que é o PDV. Daí eu falei, meu Deus, na hora, assim, né? Eu falei assim... A resposta eu cheguei de manhã, porque eu chegava... Olha só, eu chegava bem cedinho, porque eu queria sair bem cedo, porque eu sabia que os problemas sempre começavam mais tarde, né? Várias vezes eu pegava a bolsa pra sair e tocava o telefone. Daí eu falava assim, pega ou não pega? Não, daí eu não aguentava, né? Tinha que pegar o telefone e sentar. Então, não é muito fácil mesmo. E aí veio esse PDV que te salvou. Então, daí veio esse PDV, daí eu lembro que eu cheguei nesse dia de manhã, só ouvi burburinho, PDV, eu nem sabia o que era PDV. Daí a gente começa a perguntar... PDV é o sobrenome da pessoa que tá começando, chefe novo. É bem isso. É bem engraçado, gente. E daí... começaram a me explicar, daí veio o link, a gente começou a ver tudo. Daí eu falei, nossa, na hora assim, nossa, será que é minha chance de sair daqui? É minha chance de fazer alguma outra coisa, né? É porque, querendo ou não, é um fôlego ali que você tem, né? Na verdade, eu acho que assim, precisa de um planejamento, né? E como eu não tive, eu acho que isso foi a minha oportunidade, sabe? Só que também não foi fácil decidir, aderir ou não, né? Então eu passei assim, 1 mês pensando. E todo mundo, eu lembro na minha área, assim, acho que era todo mundo, fazendo cálculos, né, das planilhas, de quanto você poderia, né, quanto você ia receber, porque depende, assim, dos anos de casa que você tem, do teu salário, do pacote, né? Do pacote inteiro, né, para ver assim, nossa, será que eu consigo me manter por X tempo, porque até eu fazer alguma outra coisa, né, daí demorei 1 mês para decidir se eu ia aderir ou não, mas daí vem o outro problema, né. Tá, mas eu vou sair, eu vou fazer o quê? Exato. E como é que veio essa... Daí eu joguei nas mãos de Deus, falei, não, vou aderir, né? Isso em 1 mês. Daí a resposta foi muito difícil. Eu tive que buscar ajuda profissional, porque na minha cabeça, como eu estava no automático, na minha cabeça era assim, eu vou sair tal mês que vem, eu preciso ter um salário. Porque todo mês cai um salário na minha conta, né? Então, a única coisa que eu pensava era no dinheiro, assim, né? Que eu precisava ter na minha conta. E daí eu pensava, será que é uma franquia? Mas que franquia? Daí começava a pensar várias coisas, né? Sobre isso, até que eu falei assim, não, franquia não é o caminho. E eu sempre gostei de moda, sabe? De ver essas coisas, de coisa bonita, assim. Inclusive, onde eu trabalhava, eu sempre era elogiada, né? Porque eu gostava de coisas diferentes, assim. E quando eu trabalhava, eu sempre via uns anúncios de cursos dessa área de consultoria, que eu morria de vontade de fazer. Só que eu nunca podia, né? Porque os cursos eram durante a semana, e durante a semana eu trabalhava direto, né? Não tinha como pedir 1 dia de folga, 2 dias. Não tem nem energia. Não. Você tá na empresa, a empresa te suga, chega no final do dia, você só quer descansar, né? Daí eu lembro que numa consultoria que eu fiz, essa pessoa, ele me perguntou, né, porque eu contei, né, o que eu queria, mas que não acreditava nessa profissão que eu queria, entende? E daí ele falou assim, mas você largou o seu emprego por quê? Eu falei, qualidade de vida, né, queria ser mais feliz com o que eu fizesse. Daí ele falou, então você já respondeu, né, só que você sabe que como o teu perfil é mais analítico, se você resolver seguir por esse caminho, você vai precisar se desenvolver mais, né, em outros lados. Né, que você não é assim o seu perfil. Mas, e quando ele me falou uma frase muito importante assim, cuide do seu jardim e as borboletas virão. Eu falei, quer saber? Eu vou tomar coragem.
e vou fazer um curso. Porque a minha dúvida era o seguinte, os cursos são muito caros, né? São. Então, Os cursos de imagem, sim, de imagem, estilo, são caros, assim. E daí, se pense, né? Tinha saído do emprego. Tem um dinheiro ali para se manter alguns meses. Será que vale a pena investir? Será que eu vou ter esse retorno? Mas, né, assim, não tem segurança, né? Você pode ter ou não. E tem muitas pessoas que colocam como, digamos, né, para mim é um marketing meio falso, que é o quê? Não, você, tipo, eu vou curar a tua dor e você já sai trabalhando, entende? Então, acaba pegando muitas pessoas assim também. E coisa que, realmente, se você vivenciar, isso não acontece, né? Porque eu acho que todo profissional precisa de um amadurecimento, é um progresso, assim, sabe? Que você precisa de tempo. Você não vai conseguir pular, né? Etapas, né? Pular, assim, 10, né, degraus, por exemplo. Você tem que ir aprendendo, vivenciando. Só que depois que eu fiz o primeiro, o segundo curso, daí realmente eu vi que eu gostava muito. Daí eu não via mais, assim, não tinha dó de gastar com um curso, porque eu queria aprender tanto e eu achava tão interessante, Legal. que aí eu entrei nesse mundo. Porque eu vi, o mais interessante ainda que eu achei, né, que eu acho importante as pessoas saberem, porque eu achava que era imagem, né, era só fazer uma combinação bonita e ter bom gosto. Por isso que eu achava, acho que ninguém vai me pagar para isso. Só que durante os cursos, eu vi que era muito mais, que isso era só o por fora, né? Que o mais interessante era o que ainda? Entender o ser humano, o que ele é, o que ele quer, né? E daí sim, encontrar, assim, né, as vestimentas, acessórios, outros elementos, assim, que façam sentido para aquela pessoa. Daí foi isso que me encantou na profissão. Que eu segui e falei, bom, agora seja o que Deus quiser, eu nem fazia mais conta, sabe? De quanto eu estava gastando, porque era uma coisa que eu gostava muito. Que legal, olha só. E sabe que esse teu comentário que você fez agora, há segundos atrás, de alguém vai me pagar por isso, né? Eu vejo nas redes sociais. Essa acho que é a pergunta que eu me fiz, né? A gente se faz uma transição de carreira, mas poxa, mas alguém vai pagar por esse meu serviço, né? Quem que vai querer me pagar, né? E é um medo, é uma dúvida que a gente tem, né? E eu acho que todo mundo quando faz essa mudança. Mas como ali vendendo jabá nosso, né? Você também usou, né? Você teve um apoio de um profissional também que te ajudasse a fazer essa transição aí também, né? E, gente, vocês que estão nos assistindo em casa, depois a gente vai colocar aqui na legenda o perfil da Tati para vocês também seguirem, acompanhar as dicas dela de imagem e estilo. E é fantástico. Ela dizendo que ela é uma pessoa de TI. O que ela grava em stories, eu acho fantástico, gente. Então não deixem de seguir a Tati. Legal. Quantos insights, né? Meu Deus. E para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão também sentindo essa dor, esse chamado, e que estão pensando numa transição de carreira, por onde que elas podem começar? E que conselhos que na época você não ouviu, que você gostaria de falar? O que eu gostaria de ter era justamente o trabalho que vocês estão fazendo hoje. Porque a pessoa, quando ela está nesse automático, né, que ela está com vontade de fazer essa transição e não faz, ela tem dúvidas, né? E como você está no automático, você não enxerga o por fora, né? É como o mito, para mim, é como o mito da caverna, sabe? Né? Você só enxerga as sombras, né? Então, eu acho que assim, a ajuda de profissionais para te ajudar a encontrar um caminho que seja mais leve, né, que te traga felicidade e que você consiga viver disso, eu acho que é imprescindível ter ajuda profissional. Porque senão, claro, se você não tiver ajuda profissional, você vai tropeçar bastante. Eu acho que vocês podem encurtar caminho, sabe? Eu acho que se eu tivesse conhecido vocês antes, teria me encurtado grande parte também, sabe? Desse não acreditar no que é possível, sabe? Legal, fantástico. Eu muito gostaria. Inspiradora seus depoimentos, o que você trouxe para nós. Obrigada. Obrigado por compartilhar a sua história. Eu que agradeço o convite, né, dessas pessoas maravilhosas, né, que Deus colocou na minha vida. E colocou na nossa, porque você falou isso, né, de ter nos conhecido antes, e eu penso todos os dias, virou até uma piada interna nossa, se a gente tivesse te conhecido antes também, né, teríamos encurtado, eu posso falar por mim, encurtado também um bom caminho. Ajuda de um profissional, de quem está de fora, de quem sabe aquilo que você falou, né, Tati? Faz toda a diferença, né? Para você que também nos deu consultoria,
de imagem, estilo, para mim também foi... E é engraçado, né? Depois que você vê certas coisas, você vê como era óbvio e como você não enxerga. Exatamente. Quantas roupas eu comprei, joguei fora, acabei não usando, porque no final das contas não ficava legal. Parecia lá que era legal. Só que você não sabia por quê, né? Não sabia por quê. Esse que é o grande... E aí depois quando você mostra tudo, você vê, caraca... Claro que faz sentido, mas não adianta. Se você não tem um profissional para te ajudar, eu acho que em tudo. A gente tem... Por isso que Mas você viu que é a mesma coisa, se você não sabe o motivo que você se sente mal, né? Por causa do domingo à noite, por exemplo, né? E se você não sabe o motivo por que você não usa algumas roupas, é sempre a mesma coisa. Você não sabe o motivo. Se tem alguém que pode te ajudar, né? Essa pessoa vai te ajudar. Porque ela vai te ajudar, eu acho que enxergar com outros olhos. Entende? Né? Enxergar o que tem por fora e não só as sombras. Exatamente. E às vezes, claro, as pessoas, a gente fala muito disso, né, Lari? As pessoas que às vezes estão na nossa volta, e não por mal, mas porque elas já estão na nossa volta, às vezes, né, durante uma trajetória, porque elas também, às vezes, de alguma maneira, elas compartilham certos valores e crenças. Então, quando você vai, às vezes, mudar de carreira, pensando no nosso próprio bem, essa pessoa diz assim... Tati, mas você pensou bem, tem certeza, né? Pô, você vai trocar o certo pelo duvidoso, né? Então, o 13º, férias remuneradas, todos aqueles benefícios. O PPR. O PPR. Um monte de vale, né? Querendo ou não, né? Faz uma grande diferença. Mas aí que difere, né? Quem que veio para esse planeta, para esse momento, para viver a vida mesmo ou só sobreviver? Né? Aí só sobreviver, deixa o barco correr e aí lá na velhice, se der sorte de chegar na velhice você relembra para ver se valeu a pena ou não. Com certeza. Mas eu digo para vocês que, olha, foi difícil, mas eu faria tudo de volta. Porque a felicidade que eu tenho com o trabalho que eu tenho hoje é outra coisa, sabe? Quando você fica realmente leve, é mais feliz mesmo, né? Legal. É aquele pensamento assim, por que eu não fiz antes, né? Bem isso. Legal. Bom, a gente tem certeza que vocês adoraram esse episódio. Pra gente foi muito gostoso, né? Conversar com a Tati. A gente te agradece novamente, né? Por ter aceitado o nosso convite. E acompanhe os próximos, né? Bastante coisa aí pela frente. Vários assuntos emblemáticos e polêmicos. E novos convidados. Teremos aí novos convidados, né? Exato. Então é isso. É isso. Obrigado, Tati. Eu que agradeço, gente. Até o próximo, então, episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.